que Tiago aqui está falando de comportamento. O que são os prazeres que militam na nossa carne? Ele diz. É o estilo de vida da geração perversa. São os prazeres pecaminosos. É o desejo que a pessoa tem pelo sexo ilícito. É a cobiça, é a inveja, é a raiva, é aquele sentimento de ódio que as pessoas carregam. É o desejo exacerbado por bens materiais. Nós já falamos aqui nos cultos passados que uma pessoa de Deus não é uma pessoa consumista. Quando você vê uma pessoa consumindo, tudo dela é consumismo. Olha, essa pessoa faz parte da geração perversa. Não se libertou ainda de lá. Carrega os mesmos sentimentos. Não pode. Então veja, o Espírito de Deus está dizendo que é dessas coisas que procedem as guerras e contendas que há entre nós. Está vendo aqui? Está na tua Bíblia? Tudo começa com a cobiça. Por quê, hein? Porque toda vez que você está cobiçando uma coisa que não é tua, você vai criar problemas. Cobiça o que é? É eu cobiçar algo que não é meu. Mas eu cobiço, eu quero ter aquilo. Eu desejo ter aquilo. Irmãos, todas as vezes que você cobiçar uma coisa que pertence a alguém, que não pertence a você, olha, você vai trazer consequências desastrosas para a tua vida. Então veja, as contendas, as guerras, os conflitos de família, os divórcios, as brigas entre pessoas que fazem sociedades comerciais, a briga entre irmãos de sangue, a briga entre pais e filhos, as divisões que muitas das vezes acontecem nas igrejas, tudo isso é resultado de um problema espiritual. Esta que é a grande realidade. É isso que Tiago está transmitindo para a igreja aqui. As guerras entre as nações. Todos os dias tem guerras. A violência generalizada. Tudo tem como origem esse espírito da geração perversa que quer sempre mais do que pertence ao outro, quer sempre mais daquilo que não pertence a ele. Esse é o problema. Aqui no versículo 2, olha. Ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Quer dizer, eles cobiçavam, eles matavam, eles faziam guerra, eles invejavam aquilo que eles não tinham. Aí Tiago diz, mesmo fazendo tudo isso, vocês continuam sem ter. Vocês continuam sem ter. Quer ver um exemplo? Há uns anos atrás, o Brasil ficou chocado com um crime que aconteceu, me parece, em São Paulo. Uma jovem chamada Susana Ristoff. Uma moça nova, tinha os pais com uma boa condição financeira, ela desfrutava de um padrão de vida muito bom, tinha as melhores roupas, tinha automóvel, fazia faculdade. Aí começa a namorar um rapaz e combina com o namorado e o irmão do namorado, o futuro cunhado, para assassinar os próprios pais para ficar com a herança. Disse, não vou esperar meu pai morrer não, vamos matá-lo logo. Bolou um plano, eles foram lá, assassinaram o pai e a mãe, tudo isso visando ficar com a herança. Pergunto, ficou? Não. Pegou, foi uma cadeia violenta. E não tem direito a nada. Mesmo quando ela sair, não vai ter direito a nem um centavo. Toda a herança dos pais ficou para o irmão. Olha, nós vemos isso no dia a dia da vida, irmão. Gente puxando o tapete de gente no trabalho, querendo tomar o lugar do outro. O cara vai lá, age de forma desonesta. Gente usando de meios escuros e escusos para subir na vida, para ter uma situação financeira melhor. Então, roubar alguém, tomar a namorada do outro, tomar o namorado da outra, tomar o marido do outro, o marido da outra, tomar a esposa do outro, tomar o cargo que pertence ao outro. Isso acontece todo dia e toda hora. Isso acontece todo dia e toda hora. Por que às vezes há divisões dentro de uma igreja?
Por que acontece de vez em quando divisão? Olha, tal igreja se dividiu, houve um problema, aí teve um irmão que saiu, levou lá uma porção de gente, abriu outra igreja. Por que acontece? Porque alguém quer tomar o lugar do pastor. Tem alguém que quer ser pastor a qualquer preço, de qualquer forma. E aí promove divisão na igreja, como Lúcifer promoveu nos céus. Então esse espírito da geração perversa é diabólico, tem que ter muito cuidado. Deixa eu mostrar para você aqui, Isaías 14. Isaías, capítulo 14, versículo 13. Olha o que o texto diz. Olha o espírito de Lúcifer, e que às vezes se manifesta dentro de uma igreja. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que ousadia! Eu vou subir ao mais alto céu, vou subir acima dos anjos, eu vou me estabelecer, eu serei semelhante a Deus. Esse é o espírito de Lúcifer. Esse é o espírito de quem faz parte da geração perversa. Então Tiago diz aqui no texto que eles desejavam muitas coisas, mas não oravam para que Deus concedesse aquilo que eles desejavam. E quando decidiam orar, oravam mal, oravam errado, porque faziam pedidos a Deus só para esbanjar nos seus prazeres pessoais. Está aqui, ó. Irmãos, a geração perversa é assim. A pessoa pensa que tudo depende do seu querer pessoal, da sua força pessoal, da sua esperteza. E aí começa a usar de todos os modos, escuros e escusos, para conseguir alcançar seus alvos, para conseguir alcançar seus objetivos. A pessoa sai atropelando tudo, ela passa por cima da palavra de Deus, ela passa por cima da ética, ela atropela a moral, ela atropela a decência, ela faz qualquer coisa para alcançar o que ela quer. Há poucos dias, eu assisti no Fantástico da TV Globo, eu gravo e assisto quando eu tenho tempo. Passou uma matéria sobre a fraude para as pessoas entrarem nas faculdades de medicina. Quem assistiu essa matéria? Muita gente assistiu, né? Isso aqui no Brasil. Então, uma quadrilha que fraudava o vestibular das faculdades. Eles tinham um esquema de fraude. Só que quem queria participar da fraude para poder cursar medicina, pagava 50 mil reais. Então a investigação mostrou os pais procurando, né, os fraudadores. Como é que eu faço para botar meu filho na faculdade de medicina? Irmão, como é que pode? Se a pessoa não tem capacidade para passar no vestibular, não estuda, não se prepara, como é que quer fazer faculdade? Mas vai o pai e diz: não, eu tenho dinheiro, eu pago 50 mil reais e coloco meu filho dentro de uma faculdade de medicina. Isso é a geração perversa. É o atleta que se dopa para conseguir êxito numa competição. Ainda há pouco o mundo inteiro ficou estarrecido. Um dos maiores atletas do mundo, um ciclista, não é? Ganhou tudo quanto é competição e agora chega e diz assim: olha, eu quero confessar, a maioria das competições que eu ganhei, das medalhas que eu ganhei, dos troféus que eu ganhei, eu estava dopado. Por isso eu me sobressaí, por isso eu venci meus oponentes. É o comerciante que compra mercadoria roubada para obter um lucro maior. Sabe que o cara está vendendo a ele produto de um roubo, mas ele compra, porque vai dar um lucro grande. É o empresário que sonega imposto de renda. É o dono do posto de gasolina
que rouba na bomba, faz uma trambicagem lá na carretilha da bomba, aí você manda bota aí 20 litros, aparece 20 litros, só entrou 17. Está adulterada, 3 ficou para ele. Mistura água na gasolina. É o político corrupto que enriquece às custas do dinheiro do povo. A geração perversa são os falsos pastores que vão criando verdadeiros impérios religiosos às custas da boa-fé das pessoas, às custas do desespero das pessoas. Tudo isso é a geração perversa. Então a geração perversa é dessa maneira aqui. A pessoa não ora, ela não depende de Deus, ela não espera em Deus para conseguir o que ela almeja. Ela simplesmente faz de tudo para conseguir aquilo que ela nem sabe se no futuro Deus ia conceder para ela. Ela nem sabe. Ela não quer nem saber, ela quer conseguir. Isto é de uma diabolice terrível. Por isso que Tiago diz aqui, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. A pessoa não ora, quando ora, ora errado, a oração dela é uma ordem para Deus. Veja esse pessoal aí que crê ou que ensina a teologia da prosperidade, as pessoas são ensinadas por eles a decretar o que Deus tem que fazer para ela. Decreta, irmão, você tem que decretar, Senhor, eu decreto que o Senhor vai me dar um automóvel tal. Tem que determinar. Quando você pedir para Deus um automóvel, determine para Deus qual é a marca do carro que você quer, qual é o ano do carro, qual é a cor do carro. Se você pedir um emprego, determine para Deus qual é o emprego que você quer, qual é a empresa que você quer trabalhar. Senhor, eu determino, eu decreto, eu quero um emprego na Petrobras, eu quero ocupar um cargo de diretor, eu quero um salário de 10 mil reais. Isto é de um absurdo sem tamanho. Aí você diz assim, pastor, quer dizer que eu não posso expor para Deus os meus desejos? Eu não posso expor para Deus a minha vontade? Pode. Você pode até expor. Senhor, eu gostaria de trabalhar na Petrobras, que o Senhor me desse lá um emprego, um bom cargo, um bom salário, desde que você termine dizendo, mas que tudo seja feito conforme a tua vontade. Tudo conforme a vontade de Deus.